que com IA e algo que levava meses antes, fazer tipo em 2 palitinhos agora rapidinho. E eu sou uma pessoa que curte muito a parte de metodologia de startups, então para mim o Lovable é um case de sucesso de startups aí, atual, e muito do que a gente vê de avanços aí que terão nos próximos meses, décadas, muito provavelmente vai ser a partir do que o Lovable conseguiu construir aí, que deu um poder para a maioria das pessoas que até então não conseguiam desenvolver um software, conseguir através de comandos em linguagem natural, conseguir escrever uma ferramenta, né? Então, uma referência aí para a gente estar seguindo. Eu queria me basear um pouco aqui na metodologia Lean Startup. No ano passado, na liga do ano passado, a gente leu esse livro, então é a Bíblia das Startups, né? Então, foi introduzido lá na década de 2000, mais ou menos, que é uma metodologia para encurtar o desenvolvimento de produtos. Então, basicamente, as startups seguem essa filosofia de tu reduzir o desperdício, né? Muito baseado ali em modelos Toyotista e outros ali de, não lembro exatamente qual que é, mas metodologias mesmo de fabricação, e eles tentaram aplicar isso para a engenharia de software. E aí surgiu o conceito de MVPs. Muito do que vocês irão fazer é um MVP, de certa forma, que é um produto mínimo viável. Né? A quantidade mínima de características para tu validar se a solução que tu desenvolveu para um problema, ela realmente funciona, ela realmente resolve o problema. Então, isso está intrinsecamente ligado ali com o Lovable. A gente vai estar utilizando o Lovable para construir um pequeno MVP. Não espero que vocês façam uma super ferramenta que vai ter um zilhão de funcionalidades ali. Primeiro, que talvez seja caro. Segundo, a gente talvez não tenha tanto tempo para isso e talvez encher de coisa não vai resolver de fato o problema. A gente tem que focar na causa raiz do problema. Aqui eu trago um outro conceito que é muito o que o Lovable traz, né? Esse conceito ele já existe há vários anos, ele não veio a partir do Lovable, é muito provável que o Lovable surgiu a partir dele. Eu gosto muito de trazer aqui que é o MLP, que é o mínimo produto amável, que seria o Minimal Lovable Product. É o produto com as características mínimas que o usuário ama e adota. Então, seria um produto não tão feio. O pessoal de startups, até antes da era da IA, falava muito que o teu MVP tem que ser uma merda, tem que ser horrível e todo mundo tem que detestar. Eu sou uma das pessoas que eu discordo um pouco dessa teoria, ainda mais hoje em dia que a IA já gera algo bonito, não tem por que tu fazer um negócio tão ruim a ponto de dificultar a adoção do usuário. E vocês vão construir soluções que as pessoas vão precisar testar. A equipe do Share ali, que tem que fazer um negócio bonito na tela. Se for feio, já vai diminuir a adoção. O pessoal ali que está lidando com os desafios ali do Connect. Cara, se for só uma planilha, beleza, resolve o problema, mas não de uma maneira que as pessoas achem interessante utilizar isso. Muito provavelmente vai enviesar o usuário a falar que ele não gostou da solução. Então, por isso que eu falo que tem que ser um produto mínimo amável, né? Nesse sentido. Aqui tem um pouco de mais teorias e teorias, eu não vou entrar tanto no conceito disso, mas mostra um pouco sobre design thinking, a metodologia Lean Startup, um pouco do desenvolvimento ágil de software. Então, claro, a gente não vai entrar tão a fundo nisso. Só queria trazer aqui a parte da metodologia Lean Startup, que se baseia em você experimentar, pivotar, ficar testando, testando, testando e construindo, que é muito o que a gente vai fazer aqui nessa etapa com o Lovable. E se vocês pararem para pensar, vocês fizeram isso no último sábado e vão continuar fazendo, não vão parar agora, só porque vocês entraram na parte da solução, não significa que vocês vão parar de construir, testar, definir persona, definir melhor as dores, porque vocês precisam continuar fazendo isso. Não adianta vocês chegarem aqui sem vocês terem essa etapa antes bem definida. Isso é o design thinking, é vocês empatizarem com a dor do usuário, definirem, idearem, terem uma ideia de uma solução e começar a construir essa solução. E depois que essa solução está construída, aí sim, mais para frente, sei lá, virou um software grande, aí sim o pessoal de software pode realmente assumir o caminho normal de ficar testando, construindo novas funcionalidades. Isso se mantém. Isso até então a inteligência artificial não substituiu de toda forma e muito provavelmente num curto, médio, longo prazo, tempo, não vai substituir 100%. Sempre vai precisar de engenheiro de software fazendo pequenas modificações ali no meio. Eu queria trazer essa figura aqui do funil do empreendedorismo, que vocês já viram algumas vezes, né? Para destacar muito o porquê da gente estar falando de Lovable agora.
Então, basicamente, a metodologia do hackathon de vocês foi construído em cima de vocês desenvolverem algo de tecnologia, possivelmente usando Lovable ou alguma coisa. Eu já destaquei isso em comentários anteriores, que nessa etapa vocês estão focados em resolver um problema. A gente trouxe um problema para vocês. Vocês não estão caçando e desperdiçando, não vou colocar desperdiçando, mas investindo tempo verificando se isso de fato é um problema, que é muito o que acontece nas outras jornadas. Na SER, Jedi, Startup Weekend, vocês estarão com uma hipótese de um problema e vocês vão lá validar esse problema. O hackathon que vocês estão participando segue algo totalmente diferente, que a gente não tem em outros programas aqui do ecossistema, talvez em programas da inovação aberta, como Connect, Lab e outros, onde vocês já ganham um problema para vocês resolverem. Então, se tem um na etapa de ideação onde tu já ganha um problema para vocês resolverem que pode virar um potencial de negócio. Então, isso é um diferencial para vocês levarem em consideração. É muito do que a gente vai estar trabalhando aqui. Vocês já têm o problema. Vocês têm que entender mais a fundo e resolver esse problema. Então, só para vocês terem isso em mente. Muito do que eu falei, né? Uma startup geralmente ela nasce da solução de uma dor. Então vocês estão trabalhando como resolver uma dor, mas antes vocês precisam também, antes não, depois vocês também vão precisar saber como, na verdade, desculpa, antes vocês precisam saber como resolver problemas para daí vocês poderem caçar uma dor aí de mercado ou aproveitarem essa que vocês estão trabalhando aí. Eu trouxe um histórico um pouco da origem do Lovable. Para mim, eu considero um case muito bacana, né? Como eu comentei ali de produto de startup mesmo, né? Não olhando como uma ferramenta, mas olhando como uma empresa, como um negócio. Eu trouxe uma pequena linha do tempo aqui, falando um pouco de ferramentas de inteligência artificial, bem um resuminho, né? Acho que o João comentou também um pouco ali por cima que tudo, de certa forma, começa ali no marco em 2017, quando publicam-se o artigo do Attention is All You Need. Isso basicamente possibilitou a geração de modelos GPT e outros que criaram as IAs como a gente conhece hoje, né? Então é algo recente. A gente está falando ali 2017, a gente vai fazer o quê? Menos de uma década e a gente já tem as IAs surgindo por aí, revolucionando mercados inteiros. É, acabando com profissões, criando novas profissões, e isso é uma revolução que está acontecendo a todo momento. Toda hora a gente tem um exemplo novo de uma ferramenta surgindo por aí que resolve algum problema e economiza muito tempo do ser humano. Lá por 2020 começaram a surgir as primeiras IAs que auxiliavam na geração de código, auxiliavam na construção de código. Em 2023, um sueco, se eu não me engano, o Anton Ozika, lançou uma ferramenta de código aberto no GitHub chamado GPT Engineer. Só que ele, na hora ele não tinha ideia do que ele havia lançado, que era uma ferramenta para gerar código que começou a ameaçar o mercado de desenvolvedores de realmente, cara, tu consegue escrever software, fazer software, desenvolver software só escrevendo o que tu quer fazer numa linha de comando. E isso realmente foi um marco. Depois ele percebeu que isso realmente poderia virar um produto e ganhar muita grana em cima disso, e o Lovable foi lançado ali como produto em 2025. Então é algo muito recente que está no mercado e mesmo assim é algo que tem revolucionado basicamente tudo, né? Gosto de trazer aqui uma comparação, uma curiosidade, até hoje o Lovable é considerado a startup que mais atingiu ali MRR, a receita recorrente mensal barra anual ali em startups, um valor de 100 milhões, ele fez isso em 2 meses, então ele bateu qualquer outra startup que fez isso antes, então de receita recorrente de venda de assinaturas, nem a OpenAI conseguiu fazer isso tão rápido, o Lovable fez ali em 2 meses, bateu um recorde ali de 100 milhões de dólares, para vocês verem o poder que isso gerou e possibilitou para todo mundo aí ter nas suas próprias mãos. Eu trouxe umas outras ferramentas aqui que vocês podem dar uma procurada, não sei se vocês também conhecem, também não sei se vocês vão utilizar na solução de vocês, talvez nem faça muito sentido. A N8N é uma que vocês vão trabalhar numa próxima oficina ali junto com o Marcos, que seria basicamente construir um back-end, a parte interna, o cérebro do Lovable, né? Eu vejo o Lovable muito como front-end, a parte visual, a parte que o usuário vai interagir, e o N8N é o cérebro por trás. Então, tu tem que conectar com outro modelo de IA, tu tem que mexer num banco de dados onde as informações estão salvas. É o N8N quem vai fazer isso. O Lovable vai construir a parte visual para ti, a parte em que o usuário vai, de fato, interagir. O Stripe foi um dos primeiros parceiros ali do Lovable quando ele lançou. O Stripe é uma
ferramenta de pagamento. Então, se vocês precisarem colocar ali algo no meio, que eu imagino que não vá, talvez o pessoal da Softville, mas não faz muito sentido, sendo que é uma ferramenta para estar sendo utilizada lá dentro. Mas vocês podem embutir ali uma ferramenta de pagamento utilizando comandos em linguagem natural, falando para o Lovable integrar junto com o Stripe. O Supabase, eu até ia abordar nesse workshop, mas senão a gente ia entrar em aspectos muito técnicos aqui, e eu não gostaria que isso acontecesse. Eu acho que é mais legal vocês explorarem ali, eu não entrar tão a fundo. O Supabase é uma ferramenta também de código aberto, cujo propósito dela, dois principais, é a autenticação de usuários. O que significa isso? As pessoas podem fazer login no teu aplicativo usando o Google, então usando o Google, Instagram, sei lá, GitHub, qualquer ferramenta ali que está integrada no Supabase, ou até mesmo por e-mail. Então a pessoa se cadastra no teu aplicativo, o Supabase permite fazer isso. E a outra que é armazenar dados. Então, geralmente as pessoas usam um banco de dados ali por trás de uma aplicação para salvar as informações quando o usuário interage com ela. E o Supabase é uma ferramenta de código aberto, ou seja, se tu não quer usar o Supabase que está lá no ar e pagar a mensalidade deles, tu pode simplesmente baixar todas as informações que tu tem e botar para rodar isso no teu computador e está funcionando. Claro, falei bem resumidamente o processo, não é tão simples assim, mas existe essa possibilidade por trás e basicamente quase zera teus custos ali, se tu for de fato construir uma startup a partir disso. E um outro parceiro é o Netleaf, que serve para fazer deploy ali do teu aplicativo construído no Lovable. Então, deploy, o que significa isso, Takeo? Deploy é quando tu publica o teu código para que outras pessoas consigam acessar. Porque no momento que tu está construindo ele, ele fica rodando dentro da tua conta. Tá lá, tá fechado, tá privado, só tu consegue acessar. Quando tu faz um deploy, tu publica isso para que outras pessoas utilizem o aplicativo que tu fez. E é a ideia, eu imagino que vocês consigam estar criando um aplicativo que possa ser feito deploy ali depois para outros estarem utilizando. Gente, até aqui. Tá tranquilo? Alguém tem algum ponto? Quer fazer algum comentário? Tavinho, Dan? Pergunto para quem está no palco. Não? Show. Tô tomando meu chá aqui antes que esfrie. Show. Eu gosto de trazer um outro pensamento aqui do Sam Altman, que é o criador aí da OpenAI, um dos fundadores. Ele tem muito uma tese de que logo, logo vai surgir um unicórnio construído por uma pessoa só, operado por uma pessoa só. E um unicórnio é nada mais do que uma startup que vale US$ 1 bilhão, aqui no Brasil seria R$ 1 bilhão. Até então, anos atrás, isso era impossível. Imagina, fazer um unicórnio só com uma pessoa. Hoje em dia, com as ferramentas de IA, Lovable e todas as outras, isso é praticamente possível. A pessoa constrói um monte de IA trabalhando ali e isso começa a ser gerado. Então, cada dia mais a gente está próximo disso. A gente não tem nenhum unicórnio ainda em Joinville. Ponta Azul e Asas aí estão quase chegando nesse patamar, mas ainda não se tornaram unicórnios. Então, se eu não me engano, deixa eu pegar algum exemplo. Acho que o iFood deve ser um unicórnio, mas também não é brasileiro. Eu me recordo de um, não me vem à cabeça. Talvez Madeira Madeira. Acho que Madeira Madeira é um unicórnio que a gente tem aqui da região, ali de Curitiba. Mas em Joinville a gente não tem nenhum. E vocês têm uma ferramenta em mãos que vocês conseguem estar construindo, claro. Não é fácil, senão todo mundo fazia. A parte técnica não é o maior obstáculo, e sim a parte de mercado, conseguir clientes, etc. Mas existe essa possibilidade de estar em mãos para quem não é desenvolvedor agora, tá? Tendo essa possibilidade. Eu quis trazer aqui um exemplo do poder da IA, só para destacar, talvez vocês tenham visto nas redes sociais aí sobre a rede social criada para agentes de IA. Essas redes sociais, esses agentes entrando numa rede social que só eles conseguem entrar falando, discutindo, etc. Ok, na minha visão é um grande desperdício de internet e luz que poderia estar sendo aproveitado para coisas melhores, mas também mostra, cara, em 2026 a gente já chegou ao ponto de ter inteligências artificiais conversando coisas idiotas dentro de uma rede social. Claro, isso expõe perigos também, né? Imagina
as IAs perguntando senha de pessoas, conversas privadas, não vamos entrar nesses critérios, mas olha o ponto que as IAs já estão possibilitando aí para gente. Então, muito bacana pensar nesse sentido, perigoso também. Mas, para fazer tudo isso, vocês ainda precisam dos prompts certos. Então, essa é a chave. O Dieter, no próximo encontro aí, quinta-feira, vai estar mostrando para vocês como construir bons prompts com texto, mas tudo no final ainda depende do prompt certo que tu vai colocar para a inteligência artificial. Esse é o grande motivo pelo qual ainda as IAs não conseguem substituir os seres humanos na maioria das atividades, porque o ser humano, ele mesmo não sabe o que ele quer. Vocês estão vendo isso quando vocês estão tendo que fazer uma jornada para entender e destrinchar ainda mais o problema. E, na verdade, a gente não tem claro. Vocês precisam especificar para a inteligência artificial qual que é o problema que ela vai resolver. Senão seria muito fácil. Isso está intrinsecamente ligado com construir um bom prompt. Porque vocês vão ter que esmiuçar o problema, entender o problema a fundo, propor uma solução, descrever essa solução, para daí a IA conseguir resolver através de uma ferramenta. Então, por enquanto, estamos seguros com relação à substituição da IA na maioria dos empregos, justamente por isso. Porque o ser humano tem um caráter natural dele de ser indeciso e não saber exatamente o que ele quer dos problemas que ele tem. Então, por isso que é muito importante a gente saber construir os prompts certos. O que antes a gente tinha uma equipe de desenvolvedores para fazer um MVP, levando semanas de construção. Hoje, basicamente, tu escreve um prompt ali e basicamente tu resolveu, tu criou esse MVP. Então é isso que a gente vai estar trabalhando ali com o Lovable. Espero que no encontro de sábado vocês consigam pelo menos ter uma palhinha ali da solução de vocês e por que não, de repente, até o final do dia a gente ter uma solução construída. Eu botei aqui alguns pontos, como se fosse um guideline ali, uma série de coisas para a gente estar fazendo. Primeiro, identificar a dor que tu quer resolver, validar ela, definir melhor a interface do usuário, né, a UI, para resolver essa dor e construir o seu MVP. Então, eu montei aqui meio que como se fosse um guia, um passo a passo para a gente estar trabalhando em cima. Já vou explicar o que que é cada um deles. Mas primeiro a gente começaria pelo quadro do corre, que vocês preencheram lá, que tinha aqueles 5 pontos, a persona, dores e gaps. E aí vocês transformam isso num PDR. E aí entra um pouco do que eu falei daquilo de engenharia de software. A gente está construindo bons prompts, então a gente precisa de um embasamento técnico sobre o que a gente vai construir, e o PDR é a melhor coisa para a gente fazer isso, até para vocês terem como base um norte do que vocês querem construir, que é um documento de requisitos do produto de vocês. Então, isso é um documento que antes de tu construir um software, tu tem geralmente escrito. Antes, o que levava 6 meses, hoje vocês até podem gerar esse documento ali e ajustar junto com prompts e aí mandar para a IA construir para vocês. Só que eu coloco uma etapa intermediária que é transformar isso num prompt para o Lovable. Então, a gente está falando de uma ferramenta que ela tem um custo alto, que não dá para a gente ficar desperdiçando. Até vou ensinar um macetinho ali para vocês, não tão ético, de como fazer isso. Não sei se vai dar tempo da gente entrar tanto nesses aspectos. Acho que eu vou jogar para vocês rodarem e experimentarem depois. Acho que talvez seja mais proveitoso. Mas eu acho interessante vocês transformarem num prompt para o Lovable antes de vocês de fato construírem um MVP de vocês. Então, aqui está o quadro do corre que vocês trabalharam na última semana ali, a persona, o que pensa, sente, o que precisa fazer, as dores e os gaps e as possíveis soluções, que aí tem algumas ideias de features. E aí eu trago o PDR. E o que que é esse PDR? É um guia para o desenvolvimento de produto. Ele é como se fosse esse manual de instruções para o que está sendo construído. Ele define o propósito, os recursos, qual que é o comportamento esperado desse produto que vocês estão construindo, antes de uma equipe de engenharia começar a escrever o código. Só que no caso, a equipe de engenharia de vocês é o Lovable, que a partir disso ele vai construir ali para vocês. O objetivo desse documento lá nas antigas, lá em 1990, 1980, quando os primeiros dinossauros estavam escrevendo seus softwares em COBOL, era criar um alinhamento entre os stakeholders, que seriam os interessados, o investidor, ou o cliente, ou a empresa que está contratando a equipe de desenvolvimento de software, os designers e os desenvolvedores. Então, era um documento para todo mundo estar na mesma página do que ia ser desenvolvido. Imagina que caos seria engenharia de software se cada hora o cliente visse e falasse, eu quero mais uma coisa, eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra. Não.
tá em cima desse documento, tu vai construir o que está aqui, o contrato gira em torno desse documento, se tu quiser adicionar mais uma coisa, a gente vai fazer um novo orçamento do que tu precisa inserir lá no meio. Então, esse documento inicialmente servia para isso. Ele evita esse telefone sem fio, né? Garante que todos saibam qual que é o problema que está sendo resolvido. E aqui tem algumas coisas, não necessariamente vocês vão precisar colocar todos dentro desse documento, eu trouxe bem um resumão. Visão e objetivo, por que vocês estão fazendo isso? Então, qual que é o objetivo desse produto? Então, esse produto é trabalhar a alocação de salas dentro de uma incubadora, onde a todo momento tem pessoas solicitando e reservando agendas. O público-alvo seriam startupeiros que querem alugar uma sala de reunião. E aí vocês começam a trabalhar as user stories. Então, seriam descrições curtas, já vou mostrar exemplos para vocês, das funcionalidades a partir de uma perspectiva do usuário. Então, geralmente o pessoal escreve bonitinho, como usuário, eu quero, nananã. Então, seria, por exemplo, como usuário, eu gostaria de escolher um horário e reservar uma sala. Esse seria um exemplo, no caso ali do desafio da Softville. Os requisitos funcionais seriam o que o sistema deve fazer, então, reservar sala, apresentar todas as salas que estão disponíveis para locação. Então, uma série listada do que deveria ter dentro desse produto. Os requisitos não funcionais seriam coisas não necessariamente de código que teriam ali no meio, mas seriam, por exemplo, tem que ser seguro. Ele tem que ser rápido. Ele tem que permitir que eu consiga também usar em outras incubadoras da rede. Então, são coisas não funcionais. Os critérios de aceitação aqui eu acho um pouco inútil vocês colocarem, então eu não colocaria no documento de vocês, que seriam as condições mínimas para que a funcionalidade esteja considerada pronta. Vocês não vão desenvolver nada, então não faz sentido colocar aqui, tem que permitir até 100 usuários acessando ao mesmo tempo, senão não está funcionando. Não tem por que a gente colocar isso, sendo que é uma IA que vai gerar ali para vocês. E a última etapa seria o design wireframe. Wireframe são aqueles desenhos iniciais de tela, e isso eu acho muito bacana um exercício vocês fazerem, vocês desenharem e pensarem como que vocês acham que é a melhor forma de resolver esse problema, mas também se vocês não conseguirem fazer, tá tudo bem, não... o Lovable tá ali também um pouco para isso, mas a parte de design, algumas referências visuais eu acho bacana, e a hora que a gente gera um prompt, ele consegue gerar mais ou menos isso para vocês. Seriam as telinhas e a parte das navegações durante o processo. E, novamente, terão mentores sábado que vem ajudando vocês a gerar isso. Eu também estarei lá. E a gente vai estar trabalhando isso em conjunto. Mas acho que cada equipe ficou com pelo menos uma pessoa de tecnologia ali no meio que consegue dar uma mão. Então, acho que também não vai ser muito difícil para vocês estarem trabalhando nessa parte da construção. Aqui eu botei um exemplo do quadro do corre para um problema específico. Pensei, pô, se eu jogar um problema de vocês, eu já vou estar dando a resposta, não vai ter graça e não vai ser justo também com as outras equipes, né? Então eu peguei um problema aqui que eu estava pensando em desenvolver para os patrocinadores da liga de uma ferramenta de match entre currículos e as empresas que estão ali. Vou tomar mais um gole de chá. Show. Eu coloquei aqui uma persona, que seriam as startups em busca de novos estagiários que tenham valores em comum. Pessoas da geração Z geralmente buscam trabalhar em empresas por propósito ou por valores alinhados. E aí eu pensei em colocar isso dentro da persona. O que que ela pensa, sente? Essa empresa ela tem frustração com a dificuldade de encontrar novos profissionais que não se encaixem com a sua cultura ou que os horários não batem com os horários da empresa. Então, o cara tem horário muito quebrado. Tem startup que já nem já nem avança o cara na entrevista por causa disso. O que precisa fazer? Coloquei ali duas tarefas e dois objetivos: cadastrar o perfil da empresa e os valores que ela busca, e visualizar perfis bacanas que ela possa entrar em contato por fora. Então, o objetivo não é fazer o contato por ali, é só fazer esse match entre a empresa e o currículo. As dores e os gaps, aí eu coloquei gasto alto, tempo e dinheiro buscando perfis por outras plataformas ou entrevistas com pessoas que não conseguiriam avançar na empresa por já ter desalinhamento de cultura antes. Então, a ideia já é filtrar isso dentro ali do próprio... É a dor principal, né? E as possíveis soluções ali seriam uma plataforma onde os universitários cadastram seus currículos, tendo os valores da pessoa, disponibilidade de horário, seu LinkedIn, o que que essa pessoa busca, sei lá, eu quero abrir uma startup no futuro, ou não, eu quero um emprego estável de tantas horas.
e aí a empresa pode ir filtrando isso. E um lugar onde as empresas elas podem também cadastrar os seus valores e ver os perfis que têm mais fit com essa empresa, fazer buscas ali, por filtros. Aí eu trouxe aqui um prompt no Gemini e depois eu vou jogar para vocês estarem testando isso ali com vocês. Eu coloquei dado a persona, o que ela pensa, o que aqui era para ser laranja, tá? Então laranja é onde vocês alteram. Qualquer persona, o que ela pensa, sente que precisa fazer, dores e gaps e possíveis soluções, criar um PDR com até 3 funcionalidades contendo visão e objetivo, público-alvo, user stories, requisitos, critérios de aceitação aqui não precisaria, mas eu coloquei e design wireframes. Para tornar o MVP mais simples, eu coloquei um adicional ali no meio. Fazer com que apenas uma pessoa consiga cadastrar currículos em empresas. Por que eu coloquei isso? O Lovable, como eu falei, ele é um pouco caro. E tu tem 5 créditos ali por dia que ele libera. Acho que o limite no plano free são 20 ou 10. Então, vocês vão precisar criar outras contas para irem testando ali. Se vocês já colocarem que vocês querem fazer um sistema com login, ele já vai consumir tudo e talvez ele nem gere até o final. Então, novamente, tentem fazer a primeira versão mais enxuto possível. O mais enxuto possível, com menos funcionalidade possível. Eu coloquei que só uma pessoa possa cadastrar currículos em empresas ali dentro. Aqui ele gerou o PDR, então também não vou passar tão a fundo, só ler ali mais por cima. Daí ele gerou ser a ponte mais curta entre as empresas que buscam talentos com propósito. O objetivo seria reduzir o desperdício de tempo, então gerou ali um texto. O público-alvo seriam as empresas, as startups com alta rotatividade, os candidatos seriam os universitários, e o administrador, que é a pessoa que vai usar, seria o único ponto de entrada de dados para garantir a qualidade da curadoria inicial. Então, gente, isso daqui foi o que o Gemini trouxe para mim, não foi eu que escrevi. Ele gerou a partir do que a gente construiu ali com os quadros. O próximo seria as histórias dos usuários. Então, como empresa, filtrar candidatos, valores, disponibilidade de horário e como administrador, cadastrar currículos em empresas manualmente para manter o controle da base de dados sem precisar de algum sistema complexo. Então, ele já incluiu isso ali nas histórias dos usuários. E aqui ele destacou algumas funcionalidades. Então, a funcionalidade 1 seria um painel de curadoria, um formulário para colocar nome, LinkedIn, horário, valores. Uh, Aqui ele separou requisito funcional e requisito não funcional. Então aí também são detalhezinhos que ele foi gerando ali. Vocês podem ir ajustando depois na hora de jogar esse prompt para o próximo prompt. O segundo seria a busca por fit cultural, então ter filtros inteligentes. Então, basicamente, vou dar um exemplo para vocês do que seria isso. Quando tu entra no iFood, tu poder selecionar mercado, ou farmácia, ou restaurante. Seriam esses filtros ali, só que aplicados para currículos. E o outro seria o perfil detalhado da empresa, então um lugar para a empresa descrever a sua cultura, horário de trabalhos e o que ela não tolera. Então isso foi o que a IA gerou ali. Os não funcionais, de ser um sistema simples, ter privacidade, poder ser escalável, mas isso também não importa tanto, é mais coisas extras ali no meio. Até poderia ter sido cortado caso fosse o objetivo de vocês ali. E aí de design wireframe ele entrou mais numa parte de visual mesmo. Então ele colocou coisas ali de HTML. Novamente, gente, vocês não precisam serem especialistas, entenderem exatamente o que ela está colocando ali, mas ele colocou uma estrutura de página que ele achou interessante. Colocar um header, uma sidebar, um main content, que seria a página principal com cards, e aí ter emojis, ter nome, cursos. Se vocês quiserem, vocês podem entender um pouco mais a fundo e ajustar as coisas ali, mas novamente, não tem tanta necessidade. A tela de cadastro, um formulário simples, no estilo Google Forms. E aí no prompt do Gemini, que aí a gente pegou esse PDR, e aí eu vou jogar novamente para o Gemini, ou para IA que vocês querem usar, ChatGPT, enfim, a que vocês acharem da preferência de vocês. Até um teste bacana é vocês verem como que as diferentes IAs vão gerar isso para vocês, é vocês gerarem esse outro. Então aí eu fui lá e coloquei ao final do que ele gerou desse PDR, eu coloquei utilize a identidade visual a seguir e crie um prompt para o Lovable. E aí eu joguei a identidade visual da liga, a cor laranja, a cor preto, barra cinza, o branco e as fontes que a gente utiliza, e falei para ele gerar um prompt para o Lovable. E ele gerou todo esse texto aqui que eu fui lá, copiei e colei dentro do Lovable. E aí ele colocou, cria um aplicativo, ele até deu um nome aqui, conecta a cultura com a paleta de cores, tipografia, as seções principais, campos, então ele já gerou tudo certinho
para o Lovable começar a construir. Gente, até aqui. Sei que é bastante informação, tudo muito teórico, porque a ideia é vocês aplicarem o mesmo para vocês ali. Eu recomendaria depois vocês pegarem esse slide e vocês irem no próprio Lovable e jogarem ali, testarem esse caminho. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu seria um péssimo professor universitário, né? Porque eu só ia jogar teoria e mandar os alunos e tudo na prática, né? E aí, gente? Sem nenhum comentário? Nossa, acho que não. Bom, depois a gente pode trocar uma ideia também no final da agenda. Aí o Lovable, eu recomendo vocês entrarem e testarem. Ele vai jogar um monte de perguntinhas, ou não, ele pode gerar tudo direto. Ele vai ficar jogando perguntas para vocês sobre como construir o que vocês colocaram ali. Ele colocou os dados dos candidatos e empresas precisam ser salvos em um banco de dados. Eu coloquei aqui apenas um protótipo. Na verdade, eu coloquei 5 um banco de dados, porque se tu colocar apenas um protótipo visual, o app não vai rodar. Então vai ficar tipo a pessoa salva alguma coisa ali, não vai ficar salvo. Aí eu marquei o sim com banco de dados. Ele colocou como acesso ao painel de curadoria admin deve funcionar. Eu coloquei apenas uma senha simples. E aí tu vai lá e coloca, sei lá, 1, 2, 3, 4 é a senha. Novamente, é só para testes. Se vocês de fato estivessem fazendo um MVP de uma startup, aí sim vocês teriam que colocar um login com senha. Mas lembrem-se do que eu falei. Quanto mais simples vocês fizerem a primeira versão, depois vocês podem ir inteirando em cima dessa versão e melhorando. O Lovable, para quem nunca usou, é como se fosse um chat GPT. Tu vai escrevendo coisas depois que ele gera. A diferença é que trabalha bem mais por trás e demora muito mais para gerar as coisas, porque é um software que ele está rodando ali por trás. Outra questão, por onde você gostaria de começar? Tudo de uma vez ou pelo essencial? Acho que essa até foi a última questão ali. Eu coloquei tudo de uma vez. Então, vai lá e roda tudo que tem. A parte de. Vamos fechar as perguntas primeiro. Para quem você está construindo? Eu coloquei myself, só para mim. Então, a gente primeiro não vai rodar para todo mundo. Eu coloquei só para mim por enquanto. E essas perguntas provavelmente elas vão variar, tá? Então, vocês vão ter que ter um senso crítico ali também em cima do que vocês vão clicar. Novamente, a dica é sempre o mais simples possível. E as empresas também precisam se cadastrar ou é apenas visualização de candidatos? Eu coloquei, as empresas visualizam apenas, então, novamente, enxugando o máximo possível. E aí, ele vem com uma pergunta aqui de Enable Cloud. O que que é isso? O Lovable tem uma nuvem por trás onde ele vai salvar os dados. É um banco de dados do Lovable. Eu deixei ele usar. Novamente, quando eu comentei lá no começo, eu falei sobre o Supabase. Caso vocês queiram, vocês podem conectar o Supabase. Eu não vou fazer isso aqui, nem vou ensinar vocês a fazer isso aqui agora. Depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Mas é uma possibilidade usá-lo. Eu falei, vai lá e usa o que que vocês têm só para gerar o protótipo para mostrar aqui para vocês. Então, o mais enxuto possível. E aí, ele gerou esse daqui, um resumão das minhas respostas ali. Eu cliquei em Submit, beleza, ele gerou. E ali fica embaixo também a quantidade de créditos restantes. Novamente, ele consome muito crédito e é caro. E aí depois a gente vai conversar sobre isso, sobre eu comprar alguns créditos para vocês usarem durante o hackathon, se for o caso. Mas primeiro a gente vai precisar sentar e entender o que, que vocês estão desenhando para a gente não ficar gastando grana à toa ali na IA. Deixa eu voltar aqui. Passar para o próximo. Aqui está o que ele gerou. Então, ele gerou esse appzinho. Depois, se vocês quiserem se cadastrar, eu até quero testar com as startups de fato. Bem simples ali. Ele gerou uma seção onde tem os candidatos, aí tem os filtros, inovação, colaboração, nananã, os horários e um perfil. Daí que tá, Vinícius está aqui, disponibilidade manhã e tarde, 3 valores que eu acho importante, autonomia, impacto social e transparência, e tem o perfil do meu LinkedIn, o que eu quero me desenvolver. Eu coloquei, quero me desenvolver em inovação. E aí tem uma parte de admin, quando tu clica ali, ele pede a senha. Eu tinha colocado a senha, acho que era 1, 2, 3, não vou lembrar agora, tenho salvo em algum lugar. Daí ele entra, então, como vocês podem ver, é super seguro, né? Uma senha única para todos os usuários.
E aí tem uma opção lá para cadastrar um novo candidato, que ele abre esse formulário, onde a pessoa coloca o nome, LinkedIn, disponibilidade de horário, valores, onde tu pode escolher três, e um texto, que são as aspirações que busca na empresa. E é isso, resolvemos o problema usando o Lovable simples ali, uma coisa ali que eu gerei em 15 minutinhos para validar se a solução que eu tinha em mente ela resolve o problema. Não validei de fato, eu construí a solução, mas o próximo passo seria validar. É... Gente, faz sentido? Eu viajei demais aí, tem gente que já usou o Lovable, talvez usar um PDR facilite a vida de vocês. É por isso que é aquela coisa que eu sempre falo. Se tu faz merda com o IA, tu vai fazer muita merda. Porque tu tem que saber o que tu tá fazendo. Tem que construir o prompt direito. Se tu tá usando com conhecimento técnico por trás, é óbvio que o teu resultado vai ser muito bom. E o PDR é a chave mágica para tu conectar ali com o Lovable, é o segredo para tu fazer o negócio bem feito. Isso vem de estudo técnico. Então, recomendo que vocês utilizem ali do que saiam construindo e gastando créditos à toa. Eu não fiz nenhum comparativo se realmente usar isso daqui economiza crédito, etc. Mas é um método para vocês não irem tão perdidos, principalmente o pessoal que não é da área técnica, ter um método para seguir. Então, faz isso daqui, depois isso, depois isso. É a receitinha de bolo do que ficar perdido ali no começo. É o pessoal da área técnica, se quiser testar, queimar uma grana ali, mas eu também não vou comprar crédito para vocês, bem que eu tenho uma garrafinha para vender aqui na minha sala. Show. Só quem entende a piada entendeu a piada interna aí. Dica que eu vou trazer aqui para vocês que é não tão ética. Por que eu falo que é não tão ética? Porque o Lovable é um produto, é uma ferramenta, e isso é como se a gente estivesse pirateando ele por trás. Os créditos do Lovable são caros. Eu gostaria de comprar créditos para vocês implementarem o produto de vocês apenas quando eu tivesse certeza de que o que vocês estão fazendo realmente está certo e está indo num caminho bacana e vai virar um produto, do que a gente agora ficar queimando dinheiro à toa, que a gente não tem dinheiro à toa para ficar queimando. E aí sim comprar crédito para vocês quando vocês estiverem com um negócio sólido ali. Então, o que eu diria para vocês testarem? Criar uma conta com e-mail temporário e ir testando ir testando até vocês chegarem num bom prompt para construir a solução. Quando a gente chegar em um inicial, a gente vê a possibilidade da gente estar comprando créditos aí. Então, gente, deixa eu mostrar uma solução aqui para vocês novamente que não é tão ética. Tô numa guia anônima aqui. Vou entrar aqui no Temp e-mail. Não sei se vocês já viram isso, e-mail temporário. O pessoal de engenharia de software usa direto esses hacks por aí. Então ele está gerando um e-mail temporário. Enquanto isso, eu vou entrar dentro aqui do Lovable. Vocês não aprenderam isso comigo. Gerei um e-mail temporário aqui, em algum domínio específico. Vou copiar esse e-mail, vou vir aqui no Lovable, vou vir em Login, vou vir em Continuar com e-mail. Vou criar uma conta com esse e-mail aqui. Eu vou digitar o e-mail, beleza. Esperei. Eu costumo colocar a mesma senha do e-mail, como é temporário, mais para teste. Aí ele está criando uma conta e ele pede para verificar a caixa de entrada. Recebi o e-mail aqui e aí eu vou verificar. Eu não testei muitas vezes para saber se quando tu criar muitas contas ele não vai pegar e dar ban no IP de vocês. Pode acontecer isso, tá? Então pode vir a acontecer, já trazendo aí para vocês. Ele entrou aqui na parte de configurar, então deu certo. Vou colocar aqui Dark, vou colocar o mesmo nome aqui da conta, vou colocar Other, vou colocar Solo, beleza. Aí, ó, boa, Lucas, ensinando, ensinando mais coisas erradas para os outros. É isso aí. E aí tá aqui a interface do Lovable com a conta de vocês. Vamos pedir para ele gerar uma ferramenta simples aqui. Gere um site para falar sobre o Agora Tech Park com capivaras. Vamos ver o que ele vai gerar. Ó, eu acho que ele não permitiu alguma coisa por causa da conta. Deixa eu ver aqui. O hack não vai funcionar dessa vez.
Ah, só que ele não deixou. Eu testei umas 5, 6 vezes e funcionou. Mas é sempre na hora que a gente tá ao vivo que não funciona. É, ele não deixou. Deixa eu tentar de novo. Daqui a pouco eu meto uma VPN pra testar. A galera que tá na sala pode subir no palco, tá? Aqui é o sitezinho. Ah, ele não tá na guia anônima. Aí. Gente, vocês estão vendo a transmissão ou tá só. Ah, tá. Achei que tava compartilhando só a apresentação. Ver se ele gerou. É, eu acho que o Lovable acabou com o meu hackzinho. Eu extrapolei. Tá de novo. É que eu fiz isso umas 20 vezes. Todas funcionaram. Deixa eu tentar outro provedor de Minute e-mail. Eu queria fazer um site com capivaras. Olha só. É, gente, hackzinho não vai funcionar. Eu diria para vocês testarem com contas de vocês mesmo. Gente, eu vou tentar ver aqui o que que eu estava fazendo de errado. Depois eu mando ali no grupo. Mas testem com a conta de vocês. Se vocês quiserem testar o negócio do e-mail temporário, pode ser alguma coisa do IP do Ágora também. E validem. Ô, Dani, tenta fazer. Tá bem no palco. Aí, show. Tentar fazer aqui também. Mas era isso, gente. A ideia mesmo era mostrar mais por cima a metodologia, para vocês terem uma base para construírem o protótipo de vocês.
E aí, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá, eu falei por mais de 40 minutos aí, até estouramos o tempo. Podem subir no palco já, tá? Amanda, Ana, Périco, Júlia, Giovana. A princípio aqui deu certo agora, tá? Porra, só comigo, cara. Quer compartilhar a tela, hein? Pode ser, peraí. Deixa eu parar de transmitir a minha. Aí. Ah, eu vou ter que trocar de navegador, peraí. Tudo certinho, né? Peraí, eu vou ter que trocar o Discord de lugar que o meu tá bugado aqui. Aí. Tô vendo tua tela. Aqui eu entrei, eu girei. Ah, peraí que eu compartilhei do modo errado aqui. Eu tô compartilhando só a guia. Um momento. É, mas tu tá na tua conta ali, eu diria pra tu não gastar a tua conta. Não, não, eu fiz uma conta nova, eu só coloquei o nomezinho mesmo. Entendi, entendi. Mas eu gerei aqui lá de novo, daí apareceu do mesmo jeito, daí eu entrei aqui, daí tá aqui o meu. Show, 5 créditos ali. É. Eu gerei uma conta nova, né? Show. Tu já tinha usado Lovable? Já na CodeCon. Ah, legal. Mas daí eu acho que ele renova os créditos, alguma coisa assim, porque eu entrei na minha conta de novo esses dias e eu tinha crédito de novo. Sim. Acho que é E 5 daí- por dia ali. Eu E vou aí, copiar se esse. você. Isso, vocês conseguem botar créditos se outras pessoas entrarem a partir do link de vocês. Então dá pra fazer uns esquema de pirâmide aí. Massa. É isso? É, dá pra vocês também, como eu falei, né? Eu trouxe uma metodologia para vocês construírem que é mais assertivo para vocês construírem um app. Mas vocês também podem ir cuspindo prompt ali e construindo na louca, né? Que não é tão recomendado. Mas é isso. Ah, alguém tinha perguntado os custos aí, é um pouco alto, né? US$ 25 por mês pro plano Pro. Então, porra, dá quase 100 pila ali pra tu ter alguns créditos. É um exemplo bem bacana que a gente vai trazer para vocês ali. Eu trago como um case local. O Paulo do Quintal do Zé, que é um dos restaurantes aqui do Ágora, ele construiu toda a gestão de estoque dele com o Lovable. E o Paulo faz publicidade e propaganda. Então, tipo assim, ele não é desenvolvedor, ele só foi lá e meteu a cara e fez o app lá e tá funcionando e tá dando muito certo. Agora ele vai expandir para fazer pedido pelo próprio Lovable. Então vai conectar ali integrações de pagamento, etc. Então é um exemplo bacana aí. Mas show. Gente, era isso então. Passamos um pouco do tempo aí. Ninguém subiu no palco além do Dani para falar.
São os nomes que eu vou apontar sábado pra falar, então. Eu sei o que tu tá no navegador, alguma coisa nesse teu navegador aí faz tua câmera não funcionar. Pelo menos pra mim aqui na transmissão não tá pegando tua câmera mais. Poxa. Eu acho que é no navegador mesmo. Ou eu não consigo assistir a transmissão dos outros, ou a minha câmera não funciona. Mas show, gente. Vou fechar essa linha aqui. Eu vou lá, o Lucas e a Giovana queriam falar comigo. Eu vou lá para outra salinha. Se alguém quiser conversar alguma coisa também, tô indo para lá. Show, gente.